vontade de comer um pãozinho de leite fofinho, mas que seja fácil de fazer? Pois é aqui, minha filha, que você vai aprender a fazer um pãozinho de leite fofinho aqui e agora. Aqui e Agora não era o nome de um programa jornalístico que passava nos anos 90? Bora para a receita. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então eu já coloquei alguns aqui, ó, tá? Os ovos, a manteiga, o açúcar e o sal. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui o meu leite. O leite tá morno, tá bom? Não pode ser leite gelado e também não pode ser leite quente. Tem que ser leite bem morninho, tá bom? Se o leite for gelado, não ativa o fermento. Se o leite for quente, ele mata o fermento. Aí, o seu pãozinho não vai crescer. Então, leite morninho. Eu vou dar uma dissolvida aqui, tá? Tenho aqui o meu fermento biológico seco. Eu tenho aqui 2 envelopes. Se você for colocar o fermento fresco, é sempre o triplo, tá? Então, eu tenho 20 gramas aqui do fermento seco. Se eu for colocar o fresco, eu vou colocar 60 gramas, tá? É sempre o triplo, o fermento fresco. Vou dar uma misturadinha. Não precisa misturar muito, não. E tenho aqui, pessoal, 1 quilo de farinha de trigo. Pri, farinha de trigo com fermento? Não, farinha de trigo sem fermento. E eu vou colocando aqui aos pouquinhos, ó. Não vira tudo, não, tá bom? Ó, vou colocar um pouco. Vou deixar aqui. E vou misturando, ó. Por que eu digo para não virar 1 quilo de trigo aqui de uma vez só? Porque pode ser que você use menos, tá bom? Isso varia muito, a marca do trigo. Os trigos é tudo assim. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos. Enquanto eu conseguir ir misturando com a colher, eu vou com a colher. Mas vai chegar um momento que eu vou precisar colocar a mão na massa, tá? Começou a ficar difícil para eu misturar com a colher. A minha bancada tá limpa, eu vou virar essa massa aqui para eu começar a sovar. Coloquei a minha massa aqui no balcão. A princípio, pessoal, ela vai grudar mesmo, é assim mesmo. Mas aí você vai colocando o trigo aos pouquinhos, tá bom? Ó. E agora, nesse momento aqui, é mão na massa, não adianta, ó, ela vai grudar mesmo. Eu vou sovando, tá bom? Aí você vai perguntar, Pri, por quanto tempo eu tenho que sovar essa massa? De 10 a 15 minutos. Uma dica, quanto mais você sova a sua massa, mais fofinho vai ficar o seu pão, tá? Então, vai sovando, ó. Você vê que eu não coloquei trigo, mas só de eu ir tirando o que tá na minha mão e agregando aqui nessa massa, ela vai chegando no jeito. Tá? Ainda tá grudando aqui, ó. Eu venho com um pouquinho de trigo, sempre pouquinho, ó. E vou sovando, tá? Ó. Vai limpando a sua mão, porque às vezes a massa tá grudando porque tem massa aqui na sua mão. Mas se você limpa assim, ó, e começa a sovar a massa, você vai perceber que não gruda, tá? Então, às vezes, você acha que tem que colocar trigo, bastante trigo, não é. Você só tem que limpar a sua mão assim, ó. Você vai tirando e, ó, e vamos sovar. Pessoal, tá aqui, ó, sovei a minha massa por uns 10, 15 minutos aproximadamente, ó. Ela não gruda mais na mão, mas deixa eu te dizer algo. Ela é uma massa que ela fica um pouco úmida assim, é normal, pessoal, a massa precisa ter uma certa umidade. Ela não gruda mais na mão, mas se eu ficar muito tempo com ela na mão, é claro que um pouquinho ela vai grudar. Mas qual que é o ponto? Ela gruda, mas quando eu tiro, ó, ela
ela sai, tá bom? Então, por que eu falei pra ir colocando o trigo aos poucos? Porque se você pensar assim, ai, tá grudando na mão, põe mais trigo, tá grudando na mão, põe mais trigo, vai ficar muito dura. Então, o ponto é esse, ó, tá? Ela não gruda, mas se eu ficar com ela muito tempo na mão, ela vai grudar mais, ó. Entendeu? Ela já não meleca mais tanto minha mão. E ela é uma massa, você vê que ela é bem macia, ela é úmida, tá vendo que ela tem um certo caimento? Então, esse é o ponto da massa, não é dura não, tá bom? Quando eu sovar por 15 minutos, o que eu vou fazer? Vou pegar a mesma tigela que eu preparei a minha massa, vou colocar ela aqui, certo? Vou cobrir com um paninho limpo e vou levar num lugar onde não tenha corrente de vento. Uma dica, coloca dentro do forno, desligado. Por que eu bato nessa tecla? Tem gente que pensa quando fala coloca no forno, colocar no forno ligado. Não, forno desligado. Cobertinho você vai deixar lá que essa massa aqui, ela vai crescer bastante, tá bom? Ai, Pri, onde eu moro tá meio frio. Qual é a dica? Pega uma vasilha, esquenta a água, coloca nessa vasilha, certo? E coloca no forno junto com a sua massa. Isso também, esse vapor vai ajudar com que cresça a sua massa. O seu forno vai ficar como se fosse uma estufa, aí vai ajudar a crescer. Tem sol onde você mora? Melhor ainda. Pega a sua massa, cobertinha, coloca no sol, 2 minutos ela já vai estar grande, tá? Assim que a minha crescer, eu volto pra gente continuar. Gente, voltei. Minha massa já cresceu, vou mostrar pra vocês, olha. Tá vendo como ela cresce bastante? Eu deixei a minha no sol, tá? Lá no meu quarto, que é o único lugar que pega sol aqui nesse apartamento, cobri e deixei lá no quarto. Olha que belezura. Agora eu vou abaixar a câmera do celular, que eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer de 2 maneiras os pãezinhos, tá? Aqui, ó, coloquei aqui na minha bancada, coloquei só um pouquinho de trigo, só pra garantir que não vai grudar, tá? Eu vou dividir ao meio, uma faquinha mesmo. Ó, vou deixar esse aqui e vou trabalhar por hora com esse aqui. Eu vou fazer pãezinhos, dá pra fazer redondo, dá pra fazer como se fosse bisnaguinha, dá pra fazer também, tá? Então eu vou dividir aqui. Ó, vou pegar esse tanto aqui, tá até grande. Vou pegar um tanto assim, ó. Aí o tamanho é muito particular, você que decide, tá? Vou deixar aqui. Vou fazer como se fosse uma bisnaguinha. Vou virar aqui pra vocês que fica mais fácil. Vou abrir. Pra você abrir, você abre com um rolo ou com um copo, tá bom? Se grudar um pouquinho não tem problema, mas aí não precisa ficar colocando muito trigo, não. Você vai abrir esse meio de compridinho, não precisa ser nada muito perfeito, não, que a gente vai enrolar, tá? É só pra gente ter, assim, uma medidinha, ó. Você vai abrir esse meio de compridinho, certo? E aí, o que você vai fazer, ó? Você dobra e aperta. Você vai fazendo rolinho assim, ó. Mas aí você sempre vai apertando, tá? Pra você tirar todo o ar de dentro do seu pãozinho. Ó, vai apertando. A pontinha aqui você dá uma apertadinha e enrola. Certo? Essa parte de baixo aqui, que é o, né, onde acabou o pão, você sempre vai colocar ela na forma e vai ajeitando assim, ó, tá? Fazendo os rolinhos, é muito fácil. E vou colocar aqui na minha forma que eu já passei um pouquinho de óleo e farinha de trigo, tá bom? Vou abrir mais um aqui, é facinho, tá bom, gente? Ó. Venho aqui, abro com o rolo só pra ajudar um pouquinho, certo? E vou vir aqui, ó, eu dobro, né, enrolo e aperto. Dou mais uma dobradinha, vou sempre apertando. Mais uma e aperto, aqui, ó. O finalzinho aqui eu sempre dou uma apertadinha. E é esse lado aqui que vai na minha forma. Virei, eu vou ajeitar ele, ó. Vou colocar na minha forma. Vou fazer alguns assim e agora eu vou fazer um grande. Vou vir aqui com, né, uma porção um pouco maior da massa. Vou abrir do mesmo jeito, ó. Você abre assim um retângulo.
Se grudar um pouquinho, não tem problema. Não fica colocando muito trigo não, tá? Senão fica pesada a sua massa. Você vai abrir como se fosse assim um retângulo maior. Mesma coisa que você faz com o pequeno, você faz com o grande. Certo? Vou vir aqui, ó, vou dobrar. Vou apertando pra eu tirar o ar. Venho aqui, dobro e vou apertando, ó. Certo? Dobro e vou apertando. Mais uma vez, dobro e aperto. Chegou aqui no final, eu vou juntar aqui, ó. Essa parte aqui eu dou uma juntadinha aqui. E é essa parte aqui que vai na minha forma, certo? Pessoal, voltei. Eu já enrolei os pãezinhos. Aqui, ó, deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Ó, fiz 2 maiores, fiz outros menores, porque é pro pessoal aqui de casa, tá? Se você for fazer pra você vender, aí você pesa tudo direitinho, tudo bonitinho. O que eu passei aqui? Gente, eu passei um ovo, tá? Só um ovo. Não é só a gema, um ovo inteiro, tá bom? E aí, a dica que eu te dou. Pri, posso passar o ovo com um pouquinho de pó de café? Não aconselho. Com um pouquinho de ketchup? Não aconselho. Por quê? Porque esses pigmentos, eles vão morenar o seu pão muito mais rápido. E às vezes o seu pão ainda nem assou, mas já tá dourado. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar do forno. Agora o ovo não, gente. O ovo é de Deus. Porque só com o ovo, quando o seu pão tiver douradinho, você pode ter certeza que o seu pão vai estar assado. Então eu não aconselho nem pó de café e nem ketchup. Só um ovo pinceladinho, ok? Vou levar para o meu forno agora para assar. Forno pré-aquecido, forno médio, 180, 200 graus. Quanto tempo? 15, 20 minutos, vai depender do seu forno. Você vai assuntando. A hora que você vê que tá douradinho é a hora de você tirar e eu já volto para mostrar os meus. Já assaram, tá? E aí, o que eu faço para eles ficarem brilhosos, assim, bonitos? Olha, depois de assado, eu venho com a margarina e dou uma pinceladinha. Olha como fica bonito. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Além do que, eles ficam mais úmidos, tá? Vamos dizer assim, ó. Mas fica muito fofinho, olha isso. Muito fofinho mesmo. Eu vou pegar um aqui para vocês verem. Que a gente tem que mostrar o resultado final, né? Tá aqui, ó. Muito fofinho, gente. Olha isso. Tá? Faz aí na sua casa. Deixa eu partir pra você ver. Olha. Fica maravilhosa essa massa. Muito fofinha mesmo. Faz aí na sua casa. Já quero pedir desde já, se você gostou da receita, compartilha com alguém. Não esquece de deixar o like pra mim, é um gesto tão simples, mas que pra mim faz toda a diferença. Quando você deixa o like, o YouTube cada vez mais vai recomendando o vídeo para outras pessoas. Então gostou? Deixa o like. Gostou bastante? Compartilha com alguém e faz essa delícia, esse pãozinho de leite super fácil, maravilhoso pro seu café aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, eu sempre volto daquele jeito, bem simples e leve, fofinho, do jeito que deve ser. Tchau!